Louvado seja o nome do Senhor. E a gente está falando esse mês sobre oração. A igreja, né, os pastores, eles estão ministrando sobre oração, a importância de estarmos orando, o que é a oração, o poder da oração, como foi falado semana passada. E hoje eu quero ministrar o coração de vocês, assim como o Senhor ministrou no mês ao meu, a oração do filho servo. Amém? A oração do filho servo. Essa é a oração correta, essa é a oração que agrada ao Senhor, essa é a oração que chega ao Pai e tem resposta. Por que, Ana? Porque o Senhor nos chamou para ser filhos servos. O Senhor nos chamou para ser somente filho e nem nos chamou somente para ser servo. Eu escutei, né, uma vez não, né, várias vezes, tem um louvor, né, e o ministrante desse louvor, ele dá uma palavra e ele fala assim, no momento, né, do louvor, no momento da ministração, ele fala assim: vocês não são servos, vocês são filhos. Vocês não são servos, vocês são filhos. Só que aquilo entrou no meu coração e eu falei: Senhor, eu não concordo com essa palavra, eu não entendi legal isso, eu não concordo que eu seja somente filho, que eu não seja serva. O Senhor não me chamou para ser somente filho, o Senhor me chamou também para que eu seja serva. Então o Senhor me dá um entendimento sobre isso. E antes da gente falar sobre a oração do filho servo, nós precisamos entender que nós somos filhos servos. Amém? E aí ele usou o texto, né, do filho pródigo para poder explicar, né, essa ministração dentro do louvor. E por que a gente precisa entender que nós somos filhos servos? Porque nós precisamos entender que nós somos filhos, né, e servos do Senhor. Porque nós queremos as bênçãos do Pai. Amém? Amém. Nós queremos receber as bênçãos do Pai. Amém? Amém. Você quer receber a bênção do Pai? Para isso nós precisamos ser filhos. Para isso nós precisamos ser filhos servos. Porque só tem legalidade no mundo espiritual para ganhar, para receber as bênçãos do Pai, quem nasceu em Cristo, quem é filho. Nossas atitudes, nossos, né, pensamentos, nosso modo de viver, ele reflete no mundo espiritual, tanto bom quanto ruim. E as suas atitudes como filho servo faz você ter o direito de receber a bênção do Pai. Amém. As suas orações, elas são ouvidas como filho se você se comporta como filho. Amém? Amém. E aí ele usou, né, isso, essa no caso, lá em, deixa eu ver aqui, Lucas 15, do 1 ao 32, não é para vocês aprenderem não, é só o exemplo, é só a palavra que fala sobre o filho pródigo. Amém? E aí ele falou, né, isso, que o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, e aí ele fala com o irmão, porque o irmão ele só se comportava como filho, como servo ele não se comportava como filho. Amém? Até aí não está certo. Só que o filho pródigo, ele não se comportava como filho certo. Ele era um filho mimado. E nós não vamos receber as bênçãos do Pai se nós formos filhos mimados. Por que, Ana? O que acontece com ele quando ele recebe as bênçãos? Ele prospera? Ele vive feliz? Não, ele sai da presença do Pai e desperdiça tudo aquilo que o Pai deu a ele. Então, quando nós somos filhos mimados, nós não estamos aptos, nós não estamos habilitados para receber a bênção do Pai, porque nós vamos sair da presença dele e vamos desperdiçar. O filho pródigo, ele fez isso. A palavra pródigo significa desperdiçador. Aquele que desperdiçou a bênção do Pai. Então, ele era um filho mimado, ele não era um filho servo. Então, enquanto nós não nos comportarmos como filhos servos, nós não vamos estar habilitados para receber a bênção do Pai. Ou seja, nós não vamos estar orando corretamente. E aí o filho, né, pródigo, ele é um filho mimado. E o irmão, Ana? O irmão é só servo. Só que o fato do irmão ser servo fez com que ele não saísse da presença do Pai. O fato dele estar servindo faz com que ele valorize a presença e a casa do Pai. Então ele não sai como o filho mimado fez.
ele permanece. Mas ele não consegue desfrutar das coisas do Pai. Por quê? Porque ele achava que ele precisava ser somente servo. E não, ele precisava também ser filho. Ele era filho. Eu e você somos filhos. Eu e você somos servos. Somos servos do Senhor. Então, o filho, o irmão, ele vai ao pai e ele fala: mas eu estava aqui, eu fiz tudo, eu te servia. E aí o pai fala para ele: mas tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aqui é seu, você pode desfrutar. Você ainda não entendeu que você pode ser filho também, você não precisa ser somente servo. O fato de você ser serva vai fazer com que você permaneça e valorize a presença do Senhor, amém? Mas o fato de você ser filha vai fazer com que você desfrute das bênçãos do Senhor sem desperdiçar. Você está entendendo por que você deve ter que ser filho e servo? Você está entendendo por que nós somos filhos e servos? Nós não somos somente filhos e não somente servos. Então nós fomos chamados para ser filhos e servos. Amém? O maior exemplo disso é Jesus. Jesus, ele era um filho servo. E ele, através dessa cruz, através do sangue dele, nós somos filhos e somos servos. Em Romanos 10, 9, fala que o quê? Se a gente reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou seja, nós precisamos reconhecer Ele como Senhor. Se nós temos Cristo como Senhor, nós somos o quê? Servos. Então, Cristo, Ele nos faz filho, quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, mas Cristo diz também que para ser salvos, nós precisamos ter Ele como Senhor, então nós somos servos. Amém? A gente vê isso tanto na passagem, como Cristo fala, sobre o filho pródigo, quanto na própria versão, na própria vida, na própria fala de Cristo, que nós somos filhos e somos servos. Amém? Então, tendo esse entendimento, a nossa oração, ela precisa ser como de um filho servo. Por quê? Primeiro, porque o filho servo tem a oração como estilo de vida e não como a última solução, e não como o último escape, e não como o pedido de socorro. Muitos de nós ou falamos ou já usamos a expressão: agora só nos resta orar. Quem já falou assim? Agora só me resta orar. Ou quem já escutou falar assim: agora só me resta orar. Como se a oração fosse a última solução. Como se a oração fosse a última alternativa que você tem. Só que o filho servo, ele tem a oração como a primeira alternativa. Ele tem vida de oração. Por isso que eu preciso primeiro ser filho servo para depois orar como filho servo. Por quê? Porque a oração é um estilo de vida. Se eu não sou, não tem como eu pedir. Se eu não vivo, não tem como eu orar. Como? Precisa ser um estilo de vida. Então o filho servo, ele tem a oração como a primeira alternativa. E não como pedido de socorro. Ana, então eu não posso orar pedindo socorro ao Senhor? Posso. Tem situações na nossa vida que nos leva a orar pedindo socorro ao Pai. Se uma criança, ela cai, se machuca, vou dar o exemplo do João. Se ele cai e se machuca, ele vai me chamar, ele vai falar tia Ana, ou ele vai chamar pelo pai e pela mãe dele? Naquele momento ele vai chamar pelo pai e pela mãe dele. É o pedido de socorro dele. Porque ele está sentindo dor, porque ele se machucou, ele não sabe limpar a ferida, ele não tem maturidade para isso. Só que tem situações na nossa vida que nós nos colocamos no chão. Então não é momento da gente pedir socorro. É momento da gente levantar, porque a gente tem maturidade para isso. Limpar ou pedir ao pai para limpar a ferida e se comportar como filho. Não é momento de pedir socorro. É momento da gente se posicionar como um filho, como um servo. Porque a gente acha que as misericórdias do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente acha que a
Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, ou seja, para você não morrer no problema, para o problema não te matar, para você não matar ninguém por conta do problema, mas não é para resolver esse problema não. Aí a gente tem a misericórdia do Senhor como solução de um problema que a gente se enfiou. Por quê? Porque a nossa oração não foi a primeira alternativa, foi a última. Depois que a gente deu o nosso jeitinho, não deu certo do meu jeitinho, eu vou agora orar para o Senhor, pedir misericórdia. A misericórdia vai vir, para que você não morra no problema, para que o problema não te mate. Mas não é para resolver o seu problema não. Vai ter que levantar, vai ter que enxugar tudo lá, vai ter que voltar para o caminho correto e ter vida de oração. E ter a oração como um estilo de vida, senão não tem problema resolvido. Amém? Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o filho servo, ele tem a oração como a primeira alternativa, como estilo de vida, e não como a última. E não como não dar certo do seu jeitinho. A gente tem que entender que é do jeito de Deus, não é do nosso. Amém? Nós temos que entender que é Ele que nos dá a direção de como fazer, do que fazer, de onde fazer, de quando fazer. Por isso que a oração ela precisa ser a primeira. Por isso que nós precisamos primeiro apresentar ao Senhor. Por isso que o filho servo ele tem a oração como estilo de vida. Amém? Segundo, o filho servo de Deus ora, mas entende que a vontade de Deus é soberana e é melhor. Abre a sua Bíblia aí em Mateus, a partir do verso 26, que vem falando sobre a oração. Não, Mateus 26, a partir do verso 38, que vem falando sobre a oração de Jesus no Getsemane. Porque Jesus ele era um filho servo, amém? E ele entendia que ele podia orar, mas que a vontade de Deus ia prevalecer. Ele entendia que ele tinha que orar, que apresentar para o Pai as suas angústias, as suas tristezas, as suas tribulações, o seu medo. A Bíblia diz que ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fique aqui e vigie comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se o rosto no chão, orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O filho servo, ele entende que ele tem que e pode orar, mas que a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. E ela tem que prevalecer. Jesus, ele orou 3 vezes dessa forma. Ele deixou de orar? Não. Mas ele levantou, bateu o pé com Deus, porque Deus não fez a vontade dele? Ele orou, gritou com Deus, esperneou, se jogou no chão? Não, a Bíblia diz que ele foi, cumpriu o propósito dele. E a gente acha que ser filho servo é quando Deus diz que não, ou fica em silêncio, a gente quer bater pé com Deus. A gente quer se jogar no chão, ou a gente quer olhar para o terreno do vizinho. Senhor, mas fulano nem crente aí tem. Senhor, mas fulano tem e eu não tenho. Senhor, por que aconteceu na vida de ciclano e na minha não aconteceu? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é a minha e nem a sua. Se Ele não te deu, se Ele não fez ainda, é porque Ele não acha perfeito, Ele não acha bom e Ele não acha agradável. Foi assim com Jesus. E Ele não bateu o pé, não olhou para o terreno do vizinho. Lá em Salmos 37:7 diz o quê? Que a gente não tem que se aborrecer com as bênçãos do outro, com a bênção que o outro recebe. Salmos 37:7. Mas Salmo 37:7 ele vem falando isso. Só anote para você ler em casa. Que nós não devemos, ou seja, que nós não devemos olhar para a grama do vizinho. Que nós não devemos olhar para o terreno do vizinho, se está mais verde que a nossa ou não. Nós temos que entender que a vontade de Deus prevalece. Então você tem que orar? Sim, você deve orar.
Mas você tem que entender que a vontade do Pai é que vai prevalecer. Porque a dele que é boa, perfeita e agradável. É assim que se comporta um filho servo. É assim que ora um filho servo. É esse entendimento que vem um filho servo. Jesus ele fala: afasta de mim esse cálice, mas entretanto, faça a tua e não a minha vontade. Senhor, é isso que eu quero. Mas, entretanto, faça a sua vontade. Mas é a tua vontade que prevalece. Mas é o Senhor que sabe de todas as coisas. Mas o Senhor que é soberano. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Se não aconteceu na minha vida e aconteceu na vida de Ciclano, é porque o Senhor achou bom e perfeito e agradável que acontecesse na vida dele. Amém? Amém? A gente quer as bênçãos do Pai, mas não quer se comportar como filho. A gente quer as bênçãos do Pai, mas não quer pensar como filho. A gente quer as bênçãos do Pai, mas não quer orar como filho. Jesus, ele orava como filho, ele se comportava como filho e ele vivia como servo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a Bíblia também lá em João 14. Porque, a gente quer bater pé com Deus, quer falar para Deus como faz. E a gente até usa a Bíblia para isso. Senhor, mas a tua palavra diz que tudo aquilo que eu pedi em teu nome, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, se eu farei, para que o Filho glorifique ao Pai. Senhor, mas o Senhor falou que tudo que eu pedi em teu nome, o Senhor vai fazer. Mas a gente não lê ali, para que o Filho glorifique ao Pai. Tem que ser para glorificar o nome do Senhor, senão ele não vai fazer. Tem que ser para a glória do Senhor, senão não vai fazer. Aí você quer bater pé, mas o Senhor está vendo que se Ele te der, você não vai glorificar, você não vai exaltar, você não vai dar a glória porque é dele. Você vai sair da presença, você não está preparado para receber. Você vai fazer igual o filho mimado, vai sair, vai desperdiçar. Então, é para pedir o nome de Jesus, amém? Amém. Mas tem que ser para glorificar o Pai. Para que o Filho glorifique ao Pai. Ou seja, a bênção tem que glorificar o nome do Senhor. Senão não acontece. O que você está pedindo é para a tua glória ou para a glória do Senhor? O que você tem clamado é para que o nome dele seja glorificado ou para que você venha ostentar? Hoje a gente está vivendo numa geração de ostentação e falta glorificação ao Pai. Está faltando glorificação ao Pai. Por isso que Deus não tem feito. Por isso que Deus não tem realizado. Porque Ele sabe que não está dando a glória necessária. Porque Ele sabe que vai desviar. Porque Ele sabe que não vai suportar. Então não adianta a gente querer as bênçãos do Pai se a gente não se comporta como filho. Amém? Amém. O filho servo, terceiro, é justo. Por isso, as suas orações são poderosas e eficazes. Está lá em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27, que fala que as orações do justo, ela é poderosa e eficaz. Amém? Mas é a oração do justo. Se nós não formos justos perante o Senhor, ou seja, se nós não estivermos fazendo o nosso papel com excelência, a nossa oração ela não vai ser poderosa e ela não vai ter eficácia. Se nós não nos comportarmos justamente perante o Senhor, as nossas orações ela não vai ter eficácia, elas não vão ser poderosas. Assim diz a palavra do Senhor. Então o filho, o servo, ele é justo, ou seja, não somente estou falando de cometer pecado, também, isso está dentro da justiça de Deus, buscar santidade, amém? Mas também estou falando de fazer o seu papel com excelência. Por que, Ana? Porque em vez de você se comportar, viver como filho servo, você quer fazer o papel de Deus, você quer fazer o papel do Espírito Santo, você quer fazer o papel de Jesus. E o seu que você deveria fazer e o meu que eu deveria fazer, a gente não faz.
gente não está agindo justamente. Aí a nossa oração não é respondida. Aí as nossas orações não têm poder. Como assim, Ana? Porque você quer julgar como que tem que ser feitas as coisas na sua vida. Só que esse papel é de Deus, não é seu. A Bíblia diz que Ele que é o juiz. Não sou eu e nem você. Você quer julgar como tem que ser feito, ou como fulano e ciclano faz. Mas esse papel não é o meu e não é o seu. Esse papel é de Deus. Você quer nas suas orações se justificar. Mas a Bíblia diz que quem nos justifica é o Senhor. Você tem que confessar o seu pecado e se arrepender. Não ficar se justificando. Porque quem vai fazer isso é Jesus. Ele que é o nosso advogado. Ele é que vai nos justificar de maneira correta, porque Ele é santo. Então, as suas orações você precisa se colocar como filho servo. E não querendo ocupar o papel de Deus, o papel de Jesus, o papel do Espírito Santo. Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence. Então, convence. Não cabe a mim convencer. Não cabe a mim convencer vocês dessa palavra. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Cabe a mim ministrar. Porque foi me dado essa direção. Mas quem vai ministrar no coração, na alma, quem vai trazer entendimento a vocês é o Espírito Santo. Assim somos nós na vida de outro. Nós não temos que, Senhor, convence. Senhor, tem misericórdia, mas também convence. Liberta, cura, transforma, dá a direção, mostra como é que tem que ser feito, o que ele precisa fazer, o que ela precisa fazer. Porque, em vez de a gente estar fazendo o nosso papel com excelência dessa forma, orando, a gente está achando que nós vamos convencer alguém. E nós não vamos. É o Espírito Santo. Então, para de perder tempo querendo ocupar o lugar do Espírito Santo e faça o teu papel com excelência. Ore como um filho certo, que aí sim o Espírito Santo ele vai convencer, ele vai agir, ele vai transformar, porque ele é muito educado. Se você estiver querendo fazer o papel dele, ele não vai medir força contigo. Até porque não tem como nem medir força com o Espírito Santo. Ele é educado, ele não vai medir força contigo. Ou é você ou é ele. Eu prefiro que seja ele. Amém. Eu prefiro que seja ele. Porque é ele que vai convencer. Amém? Amém. Então as nossas orações elas vão ser respondidas. Elas vão ter poder, mas nós precisamos ser justos. Nós precisamos fazer o nosso papel de filho servo com excelência. Nós precisamos orar de maneira correta. Amém? Glória a Deus. O filho servo ele ora em espírito, fé, mas também com entendimento. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 14:15. Que vai falar que nós precisamos orar com fé, com espírito, em espírito, mas também em entendimento. Ou seja, nós precisamos orar em espírito de oração, mas também com entendimento, expressar, falar. Mas também vem falando sobre o que? Nós precisamos orar em espírito, com fé, que Deus ele pode fazer todas as coisas, amém? Ele tem poder para fazer todas as coisas. Isso é orar com espírito, isso é orar com fé. Mas também nós precisamos entender, orar com entendimento. Entender que eu preciso estar apto, eu preciso estar cabível para que Deus venha derramar aquilo que Ele tem para derramar dentro de mim. Eu não posso colocar 1 litro de água aqui, porque aqui não vai caber. Aqui só ia caber 1 litro de água se fosse o recipiente próprio para 1 litro de água, amém? Então, se você quer algo, seja do tamanho daquilo que você quer receber. Se você quer coisas grandes, seja grande. Seja do tamanho daquilo que você quer receber. Isso é orar com entendimento. Senhor, eu quero isso, mas eu sei que eu preciso estar habilitado para isso. Então, me habilita, me capacita, me enche, me faz grande. Não adianta você orar por algo grande se você não é grande. Deus não vai te dar, porque não cabe. Deus ele não é desperdiçador, lembra do filho pródigo? Nós desperdiçamos, nós somos, mas Jesus não é não, Deus não é não. Então Ele só vai te dar aquilo que você pode suportar. Isso serve para bênção e serve para situações, tribulações. Serve para bênção também. A gente acha que serve só para tribulação. Deus só vai me dar a tribulação que eu posso suportar. A bênção também
Se você não for cabível, se não caber dentro de você, Deus não vai te dar, Ele não desperdiça a bênção. Nós que desperdiçamos. Ele não desperdiça não. Então olhe com entendimento. Senhor, eu quero isso, mas eu sei que eu preciso ser do tamanho daquilo que eu quero. Eu sei que eu preciso ser do tamanho disso. Eu sei que eu preciso estar habilitada para isso. Então me faz isso. Que eu seja assim. Porque nós queremos muito, mas nos comportamos como bem pouco perante o Senhor. Damos bem poucos para o Senhor. Nos doamos bem pouco para o Senhor. E aí a gente quer muito. A gente quer que, deixa eu ver um exemplo, que os nossos filhos sejam uma bênção, como o pastor falou aqui. Mas você é uma bênção como pai? Você tem se colocado como uma bênção como mãe? Você que é um marido cheio de Deus, mas você é uma mulher cheia de Deus? Você que é uma esposa cheia de Deus, mas você é um homem cheio de Deus? Não adianta você querer aquilo que você não é ou que você não tem. Você não está habilitado para isso. E Deus, Ele não é imprudente. Nós somos, Deus não. Então seja do tamanho daquilo que você pede ao Senhor. Olhe com fé que Deus, Ele pode te dar e Ele vai te dar. Mas também olhe com o entendimento que você precisa ser desse tamanho. Que você precisa ser aquilo que você está pedindo. Amém? Amém. Glória a Deus. O filho servo, ele não para de pedir. Mateus 7 a 8. O filho servo, ele não para de pedir, ele não deixa de buscar e ele não deixa de bater a porta. Peça e receberão, procure e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. O filho servo, ele não deixa de bater a porta. Ele não deixa de buscar o Senhor. Ele não deixa de clamar, de pedir, porque ele sabe que o Pai, ele vai ouvir a sua oração. Ele vai te encontrar a Ele. Ele vai encontrar o Pai e Ele vai abrir a porta. Então não deixe de orar. Não deixe de pedir, não deixe de clamar, não deixe de buscar o Senhor, porque você quer pedir, você quer bater a porta, mas está no meio, quer buscar, você não quer. Não adianta, tem que ser completo. Não adianta pegar o versículo pela metade, ou é tudo ou não é nada. Amém? Amém. Tem que bater na porta? Tem, mas tem que buscar o Senhor. Tem que procurar, mas tem que buscar o Senhor. Bata e será, peça e receberão, procure e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. É necessário pedir, é necessário bater, mas também é necessário buscar esse Deus, para que Ele venha e abra essa porta. Se coloque de pé, mais do que abrir a porta, Ele quer abrir as janelas do céu. Mais do que abrir a porta para mim e para você, Ele quer abrir as janelas do céu. Por que, Ana? Porque a porta, quem está do lado de dentro da casa e quem está do lado de fora tem acesso. Né? Se eu tiver com a chave, eu consigo abrir quem está do lado de fora, quem está do lado de dentro se a porta estiver trancada. Amém? Mas a janela só quem está dentro da casa consegue abrir. Ou seja, só Ele que tem a chave da janela dos céus. Só Ele pode te dar o que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, aquilo que Deus tem separado para mim e para você. Então não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de clamar, porque não vai ser somente a porta, vai ser a janela dos céus que Ele vai abrir para mim e para você. Porque só Ele tem acesso àquilo que Ele tem para mim e para você. Olhos não ouviram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas seja filho e seja servo. Ore como um filho, mas ore como um servo. Se coloque como filho, mas também se coloque como servo, para que você possa receber a bênção desse Pai. Para que você possa receber tudo aquilo que esse Pai tem para mim e para você. Feche os seus olhos e comece a falar com o Espírito Santo. Senhor, eu entendi nessa noite que eu preciso ser um filho
Eu preciso ser uma filha serva. Então faz de mim esse filho e essa serva. Senhor,